Hoje, vamos tomar um tempo para estudar a palavra de Deus com o sermão intitulado Aqueles que entregam a luz. Na primeira epístola de João capítulo 1, está escrito, Deus é a luz. No Evangelho de João capítulo 1, sobre a luz, também está testificado que ela representa Cristo. Quando Deus criou a luz, Ele colocou um elemento oculto dentro dela. Em outras palavras, não podemos dizer que a profunda vontade de Deus está contida nela? Não está escrito que quando Deus criou os céus e a terra, nada foi criado sem a vontade dele? Eu gostaria que vocês prestassem atenção na natureza da luz. Onde é que a luz sempre lança uma sombra? A sombra está sempre atrás de nós. Porém, o que acontecerá se ficarmos de costas para a luz? A sombra se vira contra nós e sempre bloqueia o nosso caminho. Com isso, podemos entender que sempre que seguimos em direção a Deus, que é a luz, nem sombra nem trevas podem nos parar. Quando Deus criou a luz, Ele colocou essa vontade dentro dela. Portanto, na Bíblia, está escrito, Deus é a luz. Quando focamos apenas em Deus, e sempre andamos em direção a Ele, as trevas não podem nos parar. Pelo contrário, se dermos as costas para Deus, que é a luz, então, será inevitável que as sombras nos bloqueiem. Através do sermão intitulado Aqueles que entregam a luz, vamos pensar sobre aqueles que entregam a luz em cada época. Na época do Pai, aqueles que entregaram a luz foram Abraão, Isaque, Jacó, Noé, Gideão, assim como os profetas Isaías, Jeremias e Ezequiel. Eles foram confiados a entregar a luz. Eles mostraram e pregaram a glória de Deus, que é a luz. Na época do Filho, Pedro, João, Tiago e outros apóstolos, junto com os santos da igreja primitiva, pregaram e testificaram sobre Cristo como a luz. Nós, que estamos vivendo na época do Espírito Santo, somos aqueles que entregam a luz com a missão de pregar sobre Cristo a San Juan e a Mãe Celestial Nova Jerusalém, que são a luz. De acordo com os 66 livros da Bíblia, aqueles que entregaram a luz, como Elias, enfrentaram muitas dificuldades. Porém, no final, Deus sempre esteve com eles e lhes deu a vitória. Deus os ajudou e os abençoou em tudo o que fizeram. Hoje também, quando entregamos a luz, ou seja, testificamos sobre quem é Deus, podemos enfrentar muitas situações difíceis. Porém, nunca devemos esquecer que Deus está sempre nos ajudando. Não é assim? Vamos confirmar essas palavras na primeira epístola de João, capítulo 1. Vamos ver a primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5. Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 5, está escrito: Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que deu. O que ele é? É a luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, se fizermos isso, o que teremos feito? Mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Na primeira epístola de João, capítulo 1, versículos 5 a 7, como a Bíblia define Deus, está escrito que Deus é a luz. Porém, espiritualmente falando, quando olhamos para a época atual, o que as pessoas deste mundo amam mais do que a luz? Está escrito, as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. No capítulo 3, versículo 19, está escrito: O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, em outras palavras,
Deus veio ao mundo. E os homens, o que eles amaram? Eles amaram mais as trevas do que a luz. Porque as suas obras, como eram suas obras? Elas eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Espiritualmente, o mundo ama mais as trevas do que a luz. Isso significa que eles estão em uma situação onde estão longe de Deus. Nessa situação espiritual, os filhos de Sião não devem ser aqueles que cumprem a missão de entregar a luz. O profeta Jeremias também encontrou muitas dificuldades enquanto entregava a luz, ou seja, pregava a palavra de Deus. Porém, ele não desistiu. Ele saiu com as palavras de Deus com o coração ardente, cheio de frustração e ansiedade. Essas histórias estão registradas na Bíblia. As pessoas que entregam a luz podem enfrentar alguns obstáculos ou passar por algumas dificuldades em cada época, mas no final, todas elas vieram a habitar no amor de Deus. Neste momento, não é verdade que os profetas Jeremias, Isaías, Miqueias, Moisés e Abraão estão desfrutando de uma grande glória e conforto nos braços de Deus no céu? Aqueles que entregam a luz não devem insistir nas dificuldades temporárias que acontecem apenas aqui na terra. Através dos 66 livros da Bíblia, podemos aprender o quão duro eles pregaram sobre Deus na época do Pai, na época do Filho e na época do Espírito Santo. Deus encoraja muito aqueles que entregam a luz, dizendo a eles: agora, todos vocês, levantem-se e brilhem a luz de Jerusalém. A Bíblia diz: já que todos no mundo amam mais as trevas do que a luz, devemos brilhar com força a luz da verdade de Deus. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1. No capítulo 60, versículo 1, está escrito: Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas, o que elas fazem? Aqui, a terra se refere ao mundo em que vivemos. As trevas cobrem a terra, e a escuridão. Como é a escuridão? Ela impede que as pessoas possam discernir o certo do errado. A escuridão, os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis, para o resplendor que te nasceu. Embora o mundo esteja espiritualmente coberto de trevas, o que todas as nações farão se a luz da verdade de Jerusalém e Cristo ansarão brilhar sobre elas? As nações se encaminham para a tua luz, e os reis, para o resplendor que te nasceu. Então, o que devemos fazer com a luz do Pai e da Mãe? Não devemos entregá-la com força? Essa missão foi concedida àqueles que entregam a luz. A Bíblia registra que Deus é a luz. Porém, se escondermos a luz e a enterrarmos no chão, ela não poderá mais desempenhar o seu papel de luz. Não devemos revelá-la e continuar a mostrá-la? Na Epístola aos Romanos, capítulo 13, está escrito: já é hora de vos despertardes do sono. Quando as pessoas acordam, se não há luz, ninguém pode evitar de dormir. Quando está escuro, os peixes em um tanque não conseguem distinguir a noite do dia e adormecem. Porém, quando há luz, eles ficam ativos, independente de ser dia ou noite.
Vendo isso, se todos os filhos de Sião brilharem à luz da verdade do Pai e à luz da glória da Mãe, como essa luz será? Será como se o sol estivesse no meio do céu e brilhasse sua luz sobre toda a terra. Diante disso, vocês não concordam que agora não é o momento de relaxar? Para despertar o mundo e todos os nossos irmãos e irmãs que estão dormindo espiritualmente, há uma coisa que devemos fazer. Devemos nos dedicar em entregar a luz da verdade, ou seja, a luz do Pai e da Mãe. Somente quando essa luz brilhar, as trevas que cobrem os povos desaparecerão. Está escrito no livro de Isaías, capítulo 60. Vamos continuar com o versículo 4. Vamos para o capítulo 60, versículo 4. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam. E o que eles fazem? E vêm ter contigo, teus filhos chegam de longe, e tuas filhas são trazidas nos braços. Quando isso acontecerá? Quando brilharmos a luz. Durante o festival de pregação da Festa dos Tabernáculos, muitos filhos de Sião pelo mundo voltaram aos braços de Deus. Podemos ouvir a fragrância de que muitas pessoas pelo mundo ouvem as notícias do pai e da mãe e voltam para Sião. Agora é o tempo em que o mundo está esperando pelo pai e pela mãe. Muitos pensam, do ponto de vista profético, é a hora da luz chegar. Agora é a hora do sol da manhã nascer. Inúmeras pessoas estão esperando por isso. Muitas pessoas, que estão presas nas trevas, estão esperando pela luz da verdade que revela o pai e a mãe. Portanto, não podemos ver escrito no livro do Apocalipse capítulo 22 que o Espírito e a noiva aparecem e chamam a humanidade? Já que o pai e a mãe, que são a luz, estão em Sião, o que devemos fazer rapidamente? Voltem para Sião rapidamente, sem demora. Vamos ver o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. O Espírito e a noiva representam Deus Pai e Deus Mãe. Deus Pai e Deus Mãe dizem, eles estão chamando por toda a humanidade. Estamos aqui. Estamos aqui em Sião. Voltem para Sião rápido. Isso é o que eles estão nos dizendo. Todos nós, os filhos de Sião, somos aqueles que entregam a luz. Aqueles que foram salvos na época do Pai, pregaram o nome de Jeová como nome do Salvador. Aqueles que entregaram a luz na época do Filho, pregaram o nome de Jesus a todas as pessoas. Nós, que vivemos na época atual, temos a missão de entregar a luz também. Já que essa missão de pregar o Espírito Santo e a noiva, a Mãe Jerusalém Celestial, está registrada na Bíblia, não devemos ficar em silêncio. Se permanecermos em silêncio, nossa alma não pode evitar de estar em perigo. Nós somos aqueles que receberam a missão de entregar a luz. Portanto, nunca devemos ficar em silêncio. Está profetizado que quando a luz for entregue, as densas trevas que estão sobre todos os povos serão dissipadas, e a glória do Pai e da Mãe será completamente pregada a eles. Não é assim que nossos irmãos e irmãs perdidos se reunirão e virão para Sião? Devemos crer nas profecias mais do que em qualquer outra coisa. Enquanto olhamos as profecias, devemos pensar, qual é o papel e a missão daqueles que entregam a luz de acordo com essa profecia? Vamos reconhecer e entender isso corretamente. Além disso, vamos pregar a glória de Deus para todas as nações, junto com a verdade que Deus trouxe, assim como o amor e a devoção que Deus mostrou para nossa salvação. Na época do Pai, o profeta Jeremias recebeu a missão de entregar a luz. Ele recebeu muita perseguição de seus amigos.
Foi tão doloroso que se tornou insuportável. Por isso, ele pensou: eu nunca mais pregarei as palavras do Senhor. Porém, quando ele voltou para casa, ele se sentiu tão frustrado que era insuportável. Ele pensou: eles apenas podem ser salvos se eu pregar a palavra. Vamos ver essa cena juntos. Vamos ver o livro de Jeremias, capítulo 20, versículo 7. No livro de Jeremias, capítulo 20, versículo 7, está escrito: Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque, sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então, isso me foi no coração, como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. O profeta Jeremias pregou aos seus vizinhos, amigos e até conhecidos. Embora o tenham feito passar por muitas dificuldades enquanto pregava a palavra de Deus, a palavra era como fogo em seu coração. Ele não podia se segurar e pregava a palavra de Deus. Ele cumpriu completamente a sua missão como aquele que entregou a verdadeira luz, ou seja, Deus. Até mesmo na época do Novo Testamento, no livro de Atos, na época do Filho, podemos ver muitas obras dos apóstolos e dos santos da igreja primitiva entregando a luz. Quão em paz devem estar suas almas agora, já que estão com Deus no paraíso celestial? O tempo de sofrimento deles foi curto e temporário. Porém, já que eles brilharam a luz, nós estamos aqui hoje. Por todos os 175 países, os filhos de Deus estão vindo para Sião agora. Não podemos considerá-los como uma abundante colheita de frutos maduros? Quando compreendemos que os seus esforços não são em vão, devemos nos levantar e brilhar a luz como aqueles que entregam a luz de acordo com a profecia no livro de Isaías capítulo 60. Não vamos ficar em silêncio, mas sejamos os filhos de Sião que anunciam Deus Pai e Deus Mãe a todos ao nosso redor. Embora o mundo ame mais as trevas do que a luz, vamos guiá-los ao arrependimento para que eles cheguem a amar a luz mais do que as trevas. Pelos últimos 6.000 anos, Deus nos deu o tempo de arrependimento. Deus deu essas oportunidades na época do Pai, na época do Filho e na época do Espírito Santo. Agora, o tempo não acabou? A luz da verdade de Deus Pai e de Deus Mãe agora brilhou para todas as pessoas do mundo que não podiam distinguir entre a direita e a esquerda porque estavam nas trevas. Através disso, muitas almas voltaram para a verdade. Agora, na Coreia, estão acontecendo a exposição do pai e a exposição da mãe. Surpreendentemente, os visitantes dizem, mesmo que eu tenha visitado a exposição muitas vezes, eu não tinha compreendido nas minhas visitas passadas. A Bíblia claramente testifica que Deus Mãe existe. A Bíblia também testifica que Deus Pai existe. Ao refletir sobre como os pais sempre dão seu amor infinito aos seus filhos, podemos ver que tudo está conectado com Adão e Eva. Além disso, tudo isso se conecta de volta ao começo. Então, podemos entender que Deus Pai e Deus Mãe, a imagem masculina e feminina de Deus, realmente existem. Ao refletirem sobre essas cenas bíblicas, eles compreendem que toda a humanidade não existiu aleatoriamente através de uma família. E o fato de todos nós termos um pai e uma mãe não é coincidência. É por isso que agora muitos professores universitários, políticos e pessoas influentes no mundo estão recebendo a verdade.
Estou ouvindo as notícias de que em cada lugar onde as exposições do pai e da mãe estão sendo realizadas, as reações das pessoas são diferentes de antes. Assim, podemos compreender que deve ser um importante sinal de Deus para revelar a luz da sua glória. Eles dizem: mesmo que eu tenha visitado várias vezes, eu ainda encontro algo novo toda vez. É apenas Deus que abre os olhos daqueles que são convidados para as exposições do pai e da mãe. Já que nos gloriamos muito sobre nosso pai e nossa mãe, no final, Deus, vendo a nossa fé, abre a porta do coração deles. Mesmo na época da igreja primitiva, as pessoas entendiam Jesus apenas como filho de José, um carpinteiro de Nazaré. Já que seu pai físico trabalhava como carpinteiro, Jesus provavelmente o ajudou até os 30 anos, quando ele começou a pregar o Evangelho. Por causa disso, muitas pessoas conheciam Jesus como um carpinteiro. É por isso que ninguém podia admitir que Jesus era Deus que veio a esta terra como um carpinteiro. Hoje, quando testificamos sobre Cristo em San Juan, algumas pessoas perguntam: essa igreja crê em um homem? Irmãos e irmãs, vocês sabem qual é o fundamento do cristianismo? A primeira e mais importante doutrina do cristianismo é a crença de que Deus veio a esta terra como um homem. Porém, as igrejas de hoje tentam negar essa crença fundamental do cristianismo. A igreja primitiva, que Deus estabeleceu há 2000 anos, quando ele veio a esta terra em carne, é a igreja de Deus. No mínimo, todas as igrejas devem reconhecer a verdade de que Deus pode vir a esta terra em carne. Porém, agora eles se recusam a reconhecer até mesmo essa verdade. Por isso, o que Deus disse? Na Bíblia, o que devemos fazer depois de nos levantarmos? Está escrito que devemos brilhar a luz do Evangelho, a luz de Jerusalém, e a glória do Pai. Portanto, os santos da igreja primitiva pregavam diligentemente que Jesus, que naquela época era considerado um mero carpinteiro, era, na verdade, o próprio Deus. De casa em casa, ou para quem quer que eles se encontrassem, eles nunca paravam de ensinar e pregar as boas novas de que Jesus é o Messias. Essas expressões aparecem várias vezes no livro de Atos. Isso significa que eles trabalharam duro para entregar a luz. Embora nós mesmos não possamos distinguir o estado espiritual atual desta época, Deus está falando conosco agora através da Bíblia. O mundo está agora completamente coberto pelas trevas. As trevas cobriram toda a terra. Então, o que devemos fazer depois de nos levantarmos? Deus nos disse para brilhar a luz para afastar as trevas. Quando fizermos isso, a Bíblia diz que os filhos virão de longe e as filhas serão trazidas nos braços. Eles se reunirão e virão. Através do livro de Isaías capítulo 60, Deus nos ensina o que devemos fazer nesta época. Devemos ser aqueles que proclamam a glória de Jerusalém e testificam a glória de Cristo em San Juan. Essas pessoas são aquelas que entregaram a luz. Vamos ver a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 4. Vamos para o livro de Atos, capítulo 4, versículo 11. No capítulo 4, versículo 11, está escrito: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. No momento em que Pedro disse isso, a existência de Jesus era conhecida por toda a sociedade judaica da mesma forma que as pessoas conhecem Jesus hoje? Não, não era. As pessoas o conheciam apenas como o filho de José, o carpinteiro, e diziam: sua mãe é Maria, e seus irmãos vivem na mesma cidade que nós. Naquele momento, Pedro brilhou a luz com coragem.
Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Irmãos e irmãs, vocês podem pregar assim? Já que essas palavras estão escritas de forma simples na Bíblia, não parece fácil dizê-las? Na verdade, era muito difícil fazer isso naquela época. Porém, quando Pedro brilhou a luz dessa forma, Deus comoveu o coração e abriu a mente de muitas pessoas para a verdade. Cerca de 3.000 e até 5.000 pessoas se arrependeram em um dia e começaram a ir aos braços de Deus. Qual era a situação da igreja primitiva naquela época? Na Bíblia, está escrito que havia mais de 500 irmãos e irmãs. Além disso, há um registro de que quando eles receberam o Espírito Santo da chuva temporã no dia de Pentecostes, no sótão de Marcos, se reuniu uma assembleia de cerca de 120 pessoas. Eles eram um número muito pequeno de pessoas. Embora fossem poucos, em um dia, cerca de 5.000 pessoas foram batizadas. Mais de 10 vezes mais almas voltaram aos braços de Deus, porque eles começaram a entregar a luz. Antes disso, o que Jesus disse a eles? Está escrito que Jesus ordenou aos seus discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Ele veio a esta terra como a luz, mas era uma luz oculta. Porém, o que ele disse quando ascendeu? Ele disse: sereis minhas testemunhas em Samaria e até aos confins da terra. Isso significa, agora é o momento de brilhar a luz. Depois disso, o evangelho da igreja primitiva começou a se espalhar rapidamente por todo Israel, para a província da Ásia Menor e para a Europa. Irmãos e irmãs, foi Deus quem criou e realizou esse plano por toda a história. Hoje, somos nós que devemos realizar a missão de entregar a luz. Não existe nenhum outro nome, dado a nós, pelo qual importa que sejamos salvos, exceto Jesus. Da mesma forma, devemos proclamar: não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, exceto Cristo en Sanron. Agora, chegou a época do Espírito Santo, o tempo em que podemos proclamar isso. Devemos entregar a luz ao maior número possível de almas. Antes deles entregarem a luz, havia apenas cerca de 120 santos. Então, mais alguns se reuniram, de modo que havia cerca de 500 santos. Porém, depois que eles começaram a entregar a luz, esse número cresceu sem parar. Assim como vemos essas grandes e explosivas cenas na história, o mesmo pode acontecer conosco hoje. Quando o Pai estava em carne, a situação daquela época era a mesma da igreja primitiva. Não digam a ninguém que eu sou o Cristo, disse ele. E depois que ele ascendeu? De agora em diante, sejam minhas testemunhas em Samaria e até aos confins da terra. Depois disso, começamos a espalhar a luz da verdade, e agora, ela alcançou 175 países. Deus está cumprindo as profecias e todas as grandes obras da Bíblia, que não poderíamos nem imaginar. Muitos jornalistas nos perguntam: como vocês alcançaram um crescimento tão rápido? Eles pensam que nós fizemos isso. Porém, a verdade é que Deus fez tudo. Já que Deus está fazendo isso, podemos ver essas grandes obras sendo realizadas. Como meros humanos, nunca poderíamos fazer isso sozinhos. Tudo isso acontecerá, automaticamente, quando brilharmos a luz de acordo com a profecia de Deus. Sempre que nós, membros da família de Sião, pregarmos o Evangelho, eu peço a vocês que, por favor, preguem sobre o pai e a mãe o quanto quiserem. Se há Deus Pai, não deve haver Deus Mãe também? Não é verdade que somente então podemos dizer: somos filhos e filhas de Deus? Já que o pai e a mãe estão escritos na Bíblia como a luz, nós também devemos nos tornar filhos da luz. Se o pai e a mãe são luz, então, seus filhos também devem ser luz.
É por isso que Deus nos disse para sermos o sal e a luz do mundo. Vocês não concordam? Vamos ser os filhos de Sião que mostram os ensinamentos do Pai e iluminam as lições da Mãe. Além disso, vamos dar ainda maior glória a Deus como filhos da luz. Somos aqueles que entregam a luz. Para isso, devemos ser a luz. Devemos pensar: que tipo de caminho de fé andaram os santos da igreja primitiva que entregaram a luz? Que tipo de caminho de fé andaram aqueles que entregaram a luz na época do Pai? Quando vemos isso com atenção, podemos ver que na época do Pai, eles pregavam Deus Jeová por onde quer que fossem. Na época do rei Acabe, o que Elias fez quando Jezabel adorou o Deus Baal? Ele entregou a luz. Ele testificou sobre Deus Jeová. Nesta época, muitas pessoas estão andando em seu próprio caminho. Eu espero que possamos brilhar a luz da glória de Deus para que possamos guiar todas as pessoas para a luz. Aqueles que entregam a luz na época do Espírito Santo são aqueles que testificam sobre o Espírito e a noiva. Todas as suas obras graciosas serão registradas no livro da vida, esperando que todos nós recebamos as grandes bênçãos de Deus, que disse que nos recompensará de acordo com o que fizermos. Eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.